Então, neste momento, para contribuir um pouco mais conosco, né, além do que já nos brindou com a sua musicalidade, eu convido novamente o professor Tiago a se juntar conosco nesta mesa virtual e a fazer a sua explanação. Com vocês, Tiago Perdigão. Olá, pessoal, novamente. Muito obrigado, Letícia, e agradeço muito a oportunidade. E é um prazer também estar aí junto do Raimundo, que, na verdade, a gente já se conhece lá de Porto Alegre, né, de um evento da URGS, sobre estética. E, então, é um prazer muito grande aí revê-lo. Né, e acho que ele falou várias coisas muito interessantes aí em sua fala. E, entre elas, destaco dois problemas que, para mim, inclusive, esse ano tenho pensado bastante neles, que é a questão da arte e da verdade, né? Ou seja, a arte entre verdade, mentira e dissimulação, digamos assim, ou seja, ela não está na mesma categoria ali de outros conhecimentos no que diz respeito à questão da veracidade ou da verdade, tal como encaramos aí desde o ponto de vista metafísico até um ponto de vista mais pragmático, né? Então, é uma questão bem interessante e que eu destaco aí dentro, dentre outras, né? Bem muito importantes aí que ele colocou. E hoje com vocês, então, eu gostaria de falar um pouco sobre dois textos que eu escrevi e que dialogam diretamente com essas questões voltadas à sensibilidade, né, ética e estética, que é o nosso tema aí. E então esses dois textos eu vou falar para vocês o título deles, para quem quiser colocar no Google e encontrá-los, porque eles são facilmente... Vocês podem achá-los facilmente no Google. E também eu acredito que a produção do evento disponibilizará eles no chat do YouTube. Então, os títulos são os seguintes. Ambos são do Jornal Diário Popular, são dois textos curtos publicados em um jornal. E esse jornal foi disponibilizado, né, na versão impressa e também na versão online, né, obviamente que é esta que vocês então podem ter acesso aí. O primeiro se chama Arte e Renovação, então você pode digitar no Google Arte e Renovação, Diário Popular, que vocês vão encontrá-lo. E o outro é Arte e Linguagem, né? Então podem digitar Arte e Linguagem, Diário Popular, no Google, ou meu nome, né, Arte e Linguagem Tiago Perdigão, que vocês vão encontrar aí os textos para quem quiser acompanhar. Então, minha ideia é que não é só fazer uma leitura desse texto, mas sim uma leitura comentada deles. Então, como a gente tem meia hora mais ou menos para essas explanações, eu irei ler e explanar cada um dentro de 15 minutos, tá? 15 minutos para cada texto. Então, vou começar pelo Arte e Renovação. Pois bem, vou iniciar a leitura. Muitos encaram os inícios dos anos como períodos de renovação em várias esferas da vida. E, para tanto, tentam deixar para trás o que não foi de grande valia, atentar para o que promete um maior retorno, em amplo sentido. Compreender os movimentos artísticos, em termos históricos, bem como o interior das próprias obras, pode nos legar meios ilustrativos de como a renovação é importante e como ela se dá no interior de uma forma estética, de modo que, quando observadas, possam nos fornecer uma imagem da vida e de suas mudanças. Então, basicamente, o que eu exponho, o que eu quero com o texto, né? Essa pequena introdução. E aqui, então, o que eu vou trazer nesse texto? Alguns exemplos de como a gente pode trazer para a vida questões que estão dentro das formas, digamos assim, né? E, mais precisamente, de formas estéticas, né? Não de qualquer forma em si, né? Que a morfologia, a ciência que trata das formas, então poderia ser outras formas, mas sim as formas estéticas, ou seja, vinculadas a obras artísticas e daí em diante. Então, aqui, eu acredito que esse texto vai combinar bem com o primeiro tema, que seria, então, arte e ética, tá? Por que arte e ética? Porque, então, aqui tem tudo a ver com comportamento, né? A ética, como a gente sabe, ela tem por princípio na filosofia justamente ver os fundamentos dos comportamentos, dos hábitos e daí em diante. Então, em parte, aqui a gente consegue traçar, né, um paralelo entre ética, no sentido dos comportamentos, né, e o que a gente pode trazer para a vida a partir da observação de uma forma artística. Então, basicamente, esta é a tarefa desse texto.
o assunto principal. Então, vou ler o segundo parágrafo. Ao lançarmos um olhar analítico, por exemplo, ao interior formal de inúmeras músicas, percebemos um processo, por assim dizer, constante. Dentro delas, a maioria das renovações melódicas, texturais, harmônicas, etc., ocorre quase sempre a partir da variação de elementos que já estavam presentes nas mesmas e que, portanto, não vieram do nada, mas antes tiveram uma certa preparação e contextos necessários. Em harmonia, por exemplo, as funções harmônicas seriam as responsáveis por tais preparações. Quando, então, passamos tais observações para a vida em si, percebemos que não é muito diferente e que toda renovação necessita de uma base, de um contexto, e na maioria das vezes é fruto de pequenas ou grandes variações de elementos já presentes na própria vida. Então, aqui, basicamente, este paralelo entre forma estética e comportamento, né, ou questão ética e daí em diante, o que eu tento passar aqui é o seguinte: quando a gente, em termos gerais aqui, agora, é que a gente pode observar, então, uma obra, principalmente aí vai se tratar da música, né, se fosse nas artes plásticas e outras artes seria um pouco diferente esta observação, mas aqui, pelo menos na música, como a gente tem variações que se dão dentro do tempo a partir de elementos geralmente motívicos, né, mais singulares ou menores, digamos assim, tá? Para quem não sabe, motivo ou motivo, né, diz respeito a um pequeno fragmento de uma melodia, de um ritmo e daí em diante. Então, quando a gente pensa na música e quando a gente faz a análise, por isso eu começo o parágrafo falando ao lançarmos um olhar analítico, então o que temos aí é justamente que a gente percebe que um pequeno elemento ele faz múltiplas variações, digamos assim, tá? E ele é sobreposto a outros pequenos elementos que também vão fazer suas variações. Então, né, nesse sentido, a gente pode pegar isto, ou seja, de um tema e uma variação, ou de um motivo de uma variação que se dá dentro de uma forma estética, e trazer para a observação da vida mesma. Certo? E aqui, claro, como o texto ele diz respeito à questão da renovação, né, que eu escrevi esse texto na virada do ano, então tem tudo a ver com a renovação no sentido, né, anual mesmo, que a gente tem em mente. A gente pode pensar nisso, ou seja, trazer para o campo ético a questão justamente de que a vida também se dá a partir de pequenas coisas que têm o seu desenvolvimento no tempo, certo? Então, muitas coisas nas nossas vidas a gente pode encarar, né, de um modo semelhante ao que podemos encarar, por exemplo, a questão da forma estética. Próximo parágrafo. A lição filosófica que podemos tirar daí consiste, assim, em nos atermos, sobretudo, a mudanças que estejam à altura de nossas possibilidades reais e, portanto, que nasçam de elementos já existentes. Desse modo, ao variarmos tais elementos no sentido de uma mudança efetiva, não cairemos no abismo da presunção e da ambição desmedidas, as quais precisamente tomam por base condições inexistentes e elementos que não estão dados, e, assim, costumam não produzir renovação, mas frustração. Com efeito, tal como em uma música, se quisermos inventar uma mudança muito brusca e que não esteja vinculada a elementos já existentes na própria vida, o efeito tenderá a ser, no menor dos casos, algo estranho e, em muitos deles, algo incompreensível e sem sentido, às vezes digno de riso. Então, eu vou até ir nesse parágrafo e depois eu vou terminar o parágrafo. Então, basicamente aqui, nesse ponto, né, eu coloco essa lição aí filosófica, e podemos pensar filosófico-ética, certo? Que podemos tirar justamente dessa questão da relação entre mudança e elementos mais constantes, certo? Então, é por isso que eu escrevo que, desse modo, ao variarmos tais elementos no sentido de uma mudança efetiva, não cairemos no abismo da presunção e da ambição desmedidas, as quais precisamente tomam por base condições inexistentes e elementos que não estão dados, e assim costumam não produzir renovação, mas frustração. Ou seja, basicamente aqui, se a gente tira essa lição ética de dentro da forma estética, a gente pode pensar que uma arte que seja completamente sem sentido, ou que seja composta de um modo que não chega à sua finalidade, e com isso não estou dizendo que a arte absurda, ou que não tem sentido, não tem o seu valor, ela também tem, mas aí já é a finalidade dela é o absurdo, né? Que é diferente de quando a gente compõe algo e a nossa finalidade não é chegar nisso, mas a gente chega. Então, digamos que o artista, nesse caso, ele como que não faria o que ele próprio
né, desejou no início, portanto ele não chegou na sua finalidade. Então, né, tirando esta exceção de uma arte que tenha por finalidade a questão do absurdo, podemos pensar então que esses elementos, né, quando a gente parte de um elemento constante, a gente consegue então desenvolvê-lo, certo? E quando a gente traz essa lição, né, de dentro da arte, a gente consegue que também dentro da vida a gente pode então partir de coisas que a gente já tem, né, para então irmos além, né? O que, digamos que tende a não gerar essa frustração, certo? Porque muitas vezes a frustração vai nascer justamente aí de uma ambição desmedida, como eu digo ali, que não tem em mente aquilo que se tem na própria vida, certo? Ou seja, do que está dado na realidade e sim de uma idealidade. Então, quando a gente parte de uma idealidade de algo que a gente nem tem na vida, de algo muito abstrato ou de algo completamente ideal, né, a chance de a gente se frustrar é muito maior, certo? Do que quando a gente parte de uma realidade ali da nossa vida e a usamos para chegar em algo além, né? Então, basicamente, este é o tema deste parágrafo. E aí, o final dele, vou continuar a leitura, então. Para além do cômico, elementos de mudanças bruscas ocorrem geralmente em músicas trágicas, como em algumas sinfonias de Mahler ou óperas de Puccini, por exemplo. No entanto, é certo que a maioria não anseia a representação de trajetos violentos em sua própria vida, mas pretende conduzir o dia a dia com certa constância e integridade corporal. Então, aqui eu faço essa pequena observação, mais jocosa, digamos assim, em função, para exemplificar, né, essa questão de que, na verdade, uma mudança brusca, né, que seria uma mudança que parte de elementos que não tem essa constância, ou mesmo uma constância na variação, né, elas podem gerar justamente o elemento trágico. Então, a gente também vê isso, né, esse paralelo entre vida e arte, né, nesse sentido. Então, se na vida a gente tem essas questões de uma mudança muito brusca, que pode gerar algo tanto cômico quanto trágico, né, de um lado, quando a gente exacerba essa questão brusca, certo? Na arte, a gente também vai ter isso como alguns princípios internos, digamos assim, às formas estéticas, certo? Então, né, o escritor, quando ele vai escrever algo cômico, ele vai ter em vista essa questão do que é mais brusco, né? Então, o personagem do nada, por exemplo, escorrega e cai, né? Por que a gente ri? Justamente porque é algo não esperado e tem essa questão brusca, né? Mas, do mesmo modo, a tragédia, muitas vezes, carrega isso em si também, né? Ou seja, esse elemento de algo inesperado que simplesmente acontece, mas aí, obviamente, mais ligado a algo mais violento, né? Ou algo mais trágico, por assim dizer. Então, vamos continuar aqui o texto, a leitura, que é o parágrafo final deste primeiro texto. De modo semelhante, podemos observar a história das várias artes e percebermos o quanto as renovações tendem a acontecer quando determinadas linguagens artísticas e meios estéticos foram, em certa medida, esgotados, muitas vezes devido ao uso, durante décadas, por um grande número de artistas. Nesse caso, embora muitos elementos permaneçam de uma renovação estética para outra, algumas vezes ela é feita simultaneamente em tantos elementos e parâmetros de uma arte que, quando comparamos o que veio antes com o que veio depois, o efeito, ao menos aparente e imediato, é de uma mudança quase completa. Podemos trazer isso à vida e compreendemos que, se ansiamos uma mudança maior, cujo efeito reflita uma renovação mais ampla, temos de perscrutar múltiplos elementos simultâneos da vida e, ao captá-los e compreendê-los, variá-los rumo aos novos interesses. A somatória de várias pequenas mudanças, com um objetivo em comum, configurará, assim, uma mudança maior, uma verdadeira renovação do todo. Então, aqui eu fecho com essa questão da renovação, né, mais uma vez que é o tema principal do texto. Mas, então, aqui, dando o exemplo, né, oriundo aí também de uma forma estética, mais precisamente a musical, né, que eu estou tratando aqui nesse texto, que então, uma questão é a gente pensar a forma estética e tentar tirar de dentro, né, aquela primeira questão que eu falei de elementos pequenos e variações que ocorrem temporalmente. Outra questão é a gente pensar, então, que
muitos desses elementos, uma vez criados, eles também partem, né, eles englobam algo maior, certo? Ou seja, estão vinculados a algo que não estão necessariamente dentro deles. Ou seja, quando um compositor, por exemplo, ele vai se inspirar em outras questões, outros compositores, né, outras harmonias, né, algum tipo de melodia que ele já tenha ali alguma relação com ela e daí em diante, certo? Quando ele faz isso, então, ele está trazendo para dentro aí da sua forma estética algo que não é ele que criou, do nada, digamos assim, né? Mas sim algo que já existia. E nessa medida, então, ele está se ligando a algo que vai além da sua própria obra, digamos assim, certo? E nesse sentido, nós temos, portanto, uma ligação com um todo maior e daí podemos também tirar algumas lições éticas, certo? Outra questão aqui desse parágrafo é que, então, como eu digo ali no fim, a somatória de várias pequenas mudanças com um objetivo em comum. Quando a gente pega, então, uma arte e analisa, ou mais precisamente uma música, a gente vê também que várias mudanças, digamos assim, no interior dessa arte, ou seja, uma mudança harmônica, uma mudança melódica, uma mudança rítmica, né, elas vão justamente ou tender a provocar uma mudança muito grande ali dentro, ou vão tender a continuar os seus elementos de forma mais constante. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma música eletrônica de festas rave, por exemplo. Vocês sabem que ali a gente tem aquela batida grave, né, que ela vai ficar quase que em todas as músicas ali. Né? Aquela batida grave que fica justamente como um elemento constante na música. Certo? Então, se a gente tirar aquilo ali, o próprio gênero musical em si, ele quase que vai se colapsar. Então, aquilo é um elemento muito constante dentro daquele estilo. Certo? Então, se um compositor ele quisesse compor ali dentro especificamente, ele vai se usar desse elemento constante. Mas se ele quiser, então, romper completamente com aquilo ali, dentro de uma música assim, ele vai, por exemplo, variar esse elemento até você não escutar mais aquela batida. Até você simplesmente sair daquilo ali, como ocorre, por exemplo, em músicas que trabalham com a fusão de estilos. Então, você pode muito bem escutar, por exemplo, música eletrônica que faz uma fusão, por exemplo, com jazz e daí em diante. Então, você tem pedaços dentro da música, ou partes da forma geral, que vão como que rompendo, certo? Muito do que foi colocado anteriormente. Então, nessa medida, né, você não vai ter pequena mudança. Ou seja, não vai configurar uma variação, uma constância, mas você vai ter uma mudança abrupta, ou uma mudança muito grande, e, portanto, vai ter uma grande renovação dentro dessa forma estética. E aí isso eu linko, então, com essa questão, né, do comportamento, da questão ética que a gente pode trazer com a nossa vida, que é isso, quando a gente quer, então, uma renovação muito grande na vida, a gente vai ter que mudar todos esses pontos que estão, digamos que, mais constantes, certo? E, de outro lado, se a gente está querendo, né, continuar certas coisas que julgamos boas, a gente vai manter determinados elementos. Então, é interessante, né, quando a gente faz o paralelo entre arte, forma estética e vida, a gente vê que é possível traçar aí questões bem interessantes, né? Então, este é o primeiro texto. Vamos iniciar o segundo texto, que é o Arte e Linguagem. Então, este segundo texto, conforme eu havia dito no início, eu vou associar ele mais à questão, então, da estética e da sensibilidade. Certo? Porque a questão do sensível, ela tem tudo a ver também com a questão da linguagem. Né? E aqui a linguagem no sentido ampliado, conforme vocês vão ver dentro do texto. Por que ampliado? Porque quando a gente fala linguagem, geralmente a gente já pensa na linguagem, né, ou em prosa ou linguagem falada. Mas aqui vocês vão ver que eu vou aprofundar o conceito para a gente também interpretar a linguagem dentro das artes e, mais precisamente, que no caso, como a gente está tratando da música, também haverão exemplos da relação da linguagem dentro da música, né? E como que a gente pensa essa questão de linguagem e música.
E, portanto, né, tem tudo a ver com a sensibilidade, porque sem o sensível, né, ou seja, sem o nosso aparato sensório, por assim dizer, né, a gente nem mesmo consegue compreender uma linguagem exterior que chega a nós. Aí podemos pensar qualquer linguagem, a linguagem poética, né, a linguagem textual, a linguagem musical, né, a linguagem pictórica e daí em diante. Tal como, né, sem também o nosso aparato sensível, a gente não consegue estabelecer aí uma relação, uma exteriorização da linguagem, ou seja, a gente não consegue exteriorizar, certo? Porque também a gente precisa, pelo menos alguns sentidos, digamos assim, né, da questão do sensível mesmo, corpóreo, para chegar nisso. Né? Então tem tudo a ver sensibilidade, sensível e linguagem. Então é nessa medida que eu queria aliar este texto aqui. Então vou começar a leitura para vocês. Há tantas possibilidades de significados para o conceito de linguagem, quando o associamos às várias artes e seus pormenores, quanto há significados distintos para a palavra arte, dentro das línguas diversas. Em vista de tal complexidade, tentaremos expor não a conceituação em si do termo linguagem, mas apenas alguma daquelas possibilidades, a partir de exemplos, e para cujo entendimento precisamos saber, a princípio, apenas que as linguagens são meios para a comunicação, e a arte, em certa medida, é uma expressão comunicativa. Não à toa, Nietzsche traz a ideia do artista enquanto gênio da comunicação. Obviamente, não se trata aqui de uma comunicação qualquer, mas antes algo esteticamente determinado, com finalidades que ultrapassam a comunicação corriqueira. Então, nesse primeiro parágrafo, eu faço a introdução do tema, cito aí o Nietzsche, né, que de fato faz esta análise, né, do artista em relação à questão da comunicação. Então, o artista como aquele que também tem uma facilidade maior na comunicação, não necessariamente na questão da fala, né, mas, por exemplo, um músico ele vai ter uma facilidade maior, muitas vezes, em comunicar os seus intentos através, né, de melodias, harmonias, ritmos. Né? Um artista plástico vai ter aí uma facilidade maior em comunicar aquilo que ele quer a partir de um quadro, de uma escultura e daí em diante. Ou seja, né, tem tudo a ver a questão da arte e da comunicação também. E, portanto, da linguagem, né, que seria, então, um meio comunicativo. Então, ali eu não defino, né, como eu disse no início, a questão da conceituação do termo linguagem, né, porque, inclusive, a gente pode entrar em muitos debates sobre isso. Né? Tem gente, por exemplo, que não considera a música uma linguagem, certo? Existe esse debate. Assim como, né, não considera que outras artes teriam aquilo que se pode chamar de linguagem. Mas aqui, eu estou tratando dessa questão exatamente, mas antes da questão relativa à linguagem do ponto de vista comunicativo, né, e a linguagem enquanto meio para uma comunicação, né, e nessa medida podemos falar, então, em arte, comunicação e linguagem. Então, o próximo parágrafo. Tal como uma análise semiótica de um texto pode nos mostrar diversas relações entre os símbolos linguísticos e suas significações, e uma análise filológica é capaz de trazer à tona a influência das línguas antigas nas línguas modernas, uma análise estético-musical consegue demonstrar a existência de várias linguagens musicais convivendo entre si no interior de uma mesma obra. Então vamos até aqui, depois eu continuo a leitura. Então, basicamente aqui, né, eu faço ali o exemplo da semiótica e da filologia. Né? Então, tal como nelas é possível a gente analisar ali a questão da língua e dos meios linguísticos, né, a partir destas ciências específicas, né? Numa análise estético-musical, a gente consegue demonstrar a existência de várias microlinguagens, por assim dizer, musicais, convivendo entre si no interior de uma mesma obra. Então, conforme vocês vão ver aqui nesse próximo parágrafo, né, é possível a gente notar que essa questão da comunicação e dos signos comunicativos também, né, para falar aqui de uma questão semiótica, ou seja, como os símbolos estão se relacionando, e os signos, né, dentro das artes, né, a gente nota que esses signos eles não vêm do nada, né, mais uma vez aí, fazendo a ponte com outro texto, né, não, isso o artista não tira do nada, mas são signos, muitas vezes, e meios comunicativos que já estão dentro da sociedade, né? Tem uma questão da tradição, certo? Ou mesmo quando se tenta romper a tradição,
né, ainda assim se está, né, trazendo algum signo, certo? Algo que já está posto culturalmente, digamos assim, né? Porque mesmo a tradição de se romper não deixa de ser uma tradição, certo? A gente tenta sempre romper. Dentro da arte, a gente está criando uma tradição de rupturas, certo? Então, ou seja, né, não é possível a gente sair deste emaranhado de signos e de meios comunicativos que já existem. Então, nessa medida, né, quando a gente faz uma análise estética musical, né, a gente consegue ver que dentro de uma mesma obra, na verdade, há influência de muitas outras obras. E é isso que eu vou trazer aí, só que dando exemplos, né, no próximo parágrafo. Aliás, no mesmo parágrafo, né, só que eu vou continuar a leitura aqui então. Por exemplo, o compositor Jacques Pastorius criou sua própria linguagem no contrabaixo elétrico. Há certos elementos usados nesse instrumento que imediatamente conseguimos remeter até ao músico, tão logo os escutamos. Mas associou a sua linguagem à linguagem geral da banda na qual atuou, o Weather Report, a qual, por sua vez, trazia em si elementos das linguagens do jazz, do blues, do fusion e daí em diante. Tudo isso nos remete ao fato de que a linguagem geral expressada em determinada banda ou música específica é, na verdade, a fusão de múltiplas linguagens, tal como a língua de uma nação só existe através da junção de diversos fonemas, conceitos, estruturas gramaticais, etc. Com efeito, o analista musical tem certo parentesco com o gramático, na medida em que ambos almejam organizar racionalmente o que foi comunicado, muitas vezes intuitivo e espontaneamente. Então, ali eu faço, né, a citação do Jacques Pastorius, para quem não sabe, é um baixista, né, talvez um dos maiores, com certeza um dos maiores da história. E então eu trago o exemplo dele, né, para mostrar, porque quando a gente usa aí alguém que está também dentro de uma banda, né, como eu citei ali, é mais fácil que a gente consegue então ver que o artista em si, sozinho, né, no caso aí do Jacques Pastorius que eu citei, ele traz coisas que são muito peculiares dele. Então, por exemplo, a própria questão do timbre, né, do contrabaixo dele, né, para entrarmos aqui em questões mais específicas da música, né, o uso de harmônicos no baixo, né, a questão do baixo fretless, para quem não sabe, é o baixo, né, só que sem aqueles trastes de metal. Então, tudo isso, né, ele trouxe de uma maneira muito peculiar. Então, quer dizer, ele criou uma linguagem que a gente chama uma linguagem do Pastorius, certo? Por quê? Porque justamente ele conseguiu se singularizar tanto e comunicar essa singularidade de tal modo que ele criou uma linguagem própria, né? Tanto que muitos baixistas hoje se inspiram justamente nesta linguagem. Então, nesse sentido, a gente pode considerar a palavra linguagem, né? Eu falei que eu ia trazer outros sentidos, né, aí de linguagem, então esse é um deles. Mas, ao mesmo tempo, ele se associa, né, a uma outra banda, né, porque ele tem a carreira solo, uma banda dele também, mas ele se associou a essa outra banda que é o Weather Report. Então, quando ele se associa com esses outros músicos, ele vai também ser afetado pelas linguagens que esses indivíduos desenvolveram. Então, de fato, ali, quando pegamos o saxofonista da banda, o pianista, etc., cada um deles também, como grandes músicos, desenvolveram algo muito próprio. Nessa medida, o Pastorius traz para si também parte desses elementos. Então, há um diálogo entre linguagens, certo? E, por sua vez, todos eles, né, pegam a bagagem de certa influência social da época ali, já que, né, como americanos, eles ouviam jazz, blues, e daí em diante, né, muito naquela época ali, e a influência do jazz fusion, que é o estilo específico, né, que é o jazz com outros gêneros musicais. Ou seja, né, a gente pega o indivíduo, ele conseguiu criar uma linguagem própria, mais a linguagem da banda, mais a linguagem da sua própria época. E nesse sentido, a gente tem um emaranhado aí de linguagens, por assim dizer, certo? E isso tem tudo a ver com a questão do sensível também, né, para linkar aí com o nosso tema, certo? E então, tem tudo a ver com a sensibilidade, certo? Por quê? Porque, no caso ali, vamos dizer, continuar aqui do Pastorius, né, ele teve a questão de criar uma linguagem, mas ele usa do sensível, né, da sensibilidade, por assim dizer, né, com os meios estéticos, para então gerar sua influência dentro da banda, que por sua vez gera influência nas pessoas e daí em diante. Então a gente tem um ciclo de sensibilidades ocorrendo o tempo inteiro.
certo? E do qual eles próprios ali estão, às vezes, conscientes, às vezes inconscientes, certo? Porque muito dessa linguagem também, ela vai de um modo inconsciente, né? Ela pega a gente de um modo inconsciente, digamos assim, certo? Ou seja, de tanto você escutar determinada música, de conviver com determinados músicos, daí em diante, você vai absorvendo as linguagens, muitas vezes inconscientemente. Então, nessa medida, né, tem-se aí também uma espécie de sensibilidade, não apenas racional, por assim dizer, né, mas também uma sensibilidade inconsciente. Claro, né, aqui entre aspas, porque né, não existe uma sensibilidade consciente e sensibilidade consciente, mas apenas estou usando isso para que vocês entendam essa pequena diferença aí. Então, vamos caminhar para os 2 últimos parágrafos, né? Como eu tenho pouco tempo, então vou fazer a leitura deles e finalizar a minha exposição. Então, o próximo parágrafo, iniciando a leitura. Já quando, ao invés de termos diante de nós uma música puramente instrumental, como aquelas que eu citei antes, juntamos música e poesia, geramos uma camada singular de complexidade linguística e comunicativa. O compositor Richard Wagner, por exemplo, em suas óperas e dramas musicais, muito se usava as possibilidades distintas de relações entre fragmentos musicais e textos dramáticos, através das quais a subjetividade da música se mescla com a objetividade da palavra, de modo que a associação entre tais meios leva ao autoestímulo da memória, que passa a ligar motivos musicais, objetos no palco, personagens e fragmentos conceituais e poéticos, como se estes fizessem parte de uma linguagem única, na medida em que a exposição de um daqueles meios é capaz de relembrar a existência do outro e daí em diante. Aqui, então, eu cito, né, o Wagner justamente porque ele trabalha essa questão da comunicação entre conceito e música e daí em diante de um modo bem profundo. Então, tem tudo a ver com essa questão da linguagem e da comunicação. Só que eu poderia desenvolver isso aqui por horas, tá, sobre o Wagner, sobretudo porque minha própria dissertação, né, no mestrado, ela foi sobre Nietzsche e Wagner, né, mais precisamente sobre o drama musical grego a partir deles. E, né, então, como esse tema é um tema que eu estudei bastante, poderia aqui ficar por horas com vocês, mas não vai dar tempo, felizmente, né, então, quem quiser se aprofundar nesse tema aí, né, da questão do Wagner e da questão de como ele pensava o drama musical, a ópera, né, e a junção entre música, texto, cena e drama, né, teatro e daí em diante, né, convido vocês para lerem a minha dissertação, né, que se chama Nietzsche e Wagner, Introdução ao Drama Musical Grego. E vou ler aqui o último parágrafo para a gente finalizar. Por fim, é interessante notar o quanto cada século, com seus múltiplos nichos, criou meios tão específicos a fim de expressar o que lhe era mais próprio, que hoje, a partir de análises históricas e estéticas, podemos levar em conta a existência de uma linguagem barroca, de uma linguagem clássica, de uma linguagem romântica e daí em diante. De fato, se cada obra determinada possui seus elementos comunicativos dentro de si, e que, enquanto tais, transmitem ao seu próprio modo seus significados, cada obra também está, ao mesmo tempo, dentro de um todo maior, o qual possui sua própria significação. E feliz aquele que puder traçar, a partir de uma rara perspicácia, as possíveis pontes entre os elementos mínimos e máximos das linguagens internas a uma época. Sim, que puder traçar, ligar a microanálise de uma obra a uma macroanálise do todo. Então aqui eu fecho pontuando essa questão de que a gente pode analisar tudo isso a partir de uma questão micro, ou seja, observando ali só uma música específica, só um artista, quanto não uma macroanálise, ou seja, pegar isso e ligar com toda a questão da época, né, que é obviamente algo bem complexo, mas que, né, geralmente dá bons frutos quando se tenta fazer isso, ou seja, a ponte entre talvez até mesmo a biografia do autor e, né, os eventos, por exemplo, históricos, políticos e daí em diante, que perpassaram a sua própria época. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Agradeço bastante o convite e vamos conversar aí mais posteriormente dentro do próximo quadro, que é o debate, né? Muito obrigado pela atenção. Novamente, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Tiago pelas suas contribuições conosco, sua belíssima fala.
E em sua palestra ficou evidente, né, o quanto que o caráter formativo que a música tem, as relações com a biografia, com o social, e também, né, da música enquanto linguagem e manifestação do eu.